Você já sentiu que algo te acompanha desde criança, mesmo quando ninguém acredita em você? Pois eu descobri que certas presenças não surgem do nada. Elas escolhem, elas observam e, no meu caso, começaram cedo demais. Eu sou Marcelo e hoje eu vou abrir a porta que eu passei a vida inteira tentando manter fechada. Toda aparição tem um começo. Nada do outro lado chega por acaso. Mesmo quando a gente não percebe, alguma coisa já foi iniciada. O meu início aconteceu quando eu tinha apenas 4 anos, em Santarém, no Pará. Quem sempre me contou essa história foi a minha mãe, Ângela, porque eu quase não lembro de nada daquela tarde. Estávamos numa chácara de amigos da família. Era simples, acolhedora e tinha 2 rios. Um mais fundo, onde dava para nadar, e outro bem perto da casa, perigoso, cheio de peixes elétricos. Chegamos no final da tarde, e minha mãe decidiu lavar umas louças no rio proibido, só por ser o mais próximo. Estava ela, minha avó Doroti e meus primos. Eu fiquei brincando com um caneco na beira da água. Do nada, segundo eles, eu comecei a sorrir. Não um sorriso normal de criança. Um sorriso fixo, animado, como se estivesse vendo alguém. Meu primo Rodrigo percebeu que eu falava sozinho. Batia palmas, me inclinava como quem escuta um segredo, e dizia frases que ninguém ali faria sentido ouvir de um menino de 4 anos brincando sozinho. Vai você primeiro. Depois. Eu não sei nadar. Minha mãe se aproximou e me perguntou: Com quem tu tá falando, Marcelo? E eu respondi como se fosse óbvio. Com o menino. Ele quer que eu pule com ele. Ela sentiu medo antes mesmo de entender. E aquele foi o primeiro chamado que veio do outro lado. Muito antes de eu aprender o que era o sobrenatural. Minha mãe me puxou para longe da beira do rio tão rápido que quase escorregou no barranco. Ela sempre disse que nunca sentiu aquele tipo de pavor antes. Não era medo de eu cair. Era medo do que ela não via. Minha avó, que estava mais acima no barranco, ficou observando o meu comportamento. Segundo ela, eu não só falava com alguém invisível, como parecia responder a perguntas. Meu primo disse que eu virava o rosto como se alguém estivesse se posicionando ao meu lado. E conforme ele contou anos depois, meus olhos ficavam brilhando, como criança empolgada com um jogo. Minha mãe repetiu a pergunta: Marcelo, quem é esse menino? E eu, com minha ingenuidade de 4 anos, apontei para o nada, apresentando alguém que só eu podia ver. Ele mora aqui. Minha mãe olhou para a água parada e escura. Aquele rio tinha um silêncio estranho, pesado, como se guardasse algo que ninguém deveria perturbar. E aí, eu disse que pulava se ele pulasse primeiro. Ela travou, porque ninguém falou de pular, e eu realmente não sabia nadar. Ela me pegou no colo, gritou para Rodrigo subir para casa e começou a guardar tudo de forma desesperada. A pressa dela era tanta que até hoje eu consigo imaginar o pânico. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Voltamos para casa no dia seguinte, antes do sol nascer. Minha mãe estava pálida. Percebi que algo estava errado mesmo sem entender. A minha avó, Doroti, ela não pareceu surpresa com o ocorrido. Apenas disse, com a calma de quem sabe mais do que conta: Isso foi o Nego d'Água. Aqui no Pará muita gente já viu ele. E esse nome ficou preso na minha cabeça por anos. Até que eu descobri que aquela não seria a última vez que algo do outro lado me chamaria. Depois daquele episódio no rio, a vida seguiu quase normal. Minha mãe evitava falar sobre aquilo, e minha avó sempre dizia que certas coisas só voltam se a gente chamar. Então crescemos com essa regra silenciosa: não comentar, não cutucar, não relembrar. Até que aos 16 anos, minha família comprou um sítio, um lugar grande, bonito e barato demais. Na época, eu achei normal. Terra afastada costuma ser mais em conta. Hoje, eu olho para trás e penso,
nada naquele preço fazia sentido. Era grande demais para custar tão pouco, mesmo com a casa simples de madeira e um galinheiro velho acoplado na lateral. O sítio ficava a uma boa distância de tudo. Só estrada de terra, mata fechada e um rio passando perto da casa. Não era o tipo de rio bonito, aberto, convidativo. Era estreito, escuro, de correnteza lenta. Parecia sempre carregando algo. O meu tio, Francisco, foi o primeiro a viver lá. Ficou uns 5 meses cuidando da terra, reformando a casa e deixando tudo mais arrumado quando chegássemos nas férias. Ele sempre foi um homem tranquilo, mas percebi que algo nele tinha mudado. Quando fomos visitá-lo, no primeiro dia, enquanto descarregávamos nossas coisas, ele estava quieto demais. Olhava para a mata como quem espera que algo responda. Meu primo fez a pergunta que todos queriam. Tio, o senhor está assim por quê? Ele deu um sorriso torto, quase cansado, e respondeu como quem não queria falar, mas precisava dividir o peso com alguém. Umas coisas aqui não tão certas. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Porque quando alguém que conhece a mata diz que alguma coisa não está certa, é porque já viu o suficiente para não duvidar. Foi ali, naquele silêncio pesado, que eu senti pela primeira vez que aquele sítio tinha algo vivo. Algo que não gostava de visitas. E eu ainda não fazia ideia do que estava esperando por nós naquela primeira noite. Chegamos no sítio para passar um mês de férias. Eu, minha mãe, meu primo e minha avó Doroti. A ideia era aproveitar a natureza, descansar. Mas bastou o primeiro final de tarde para percebermos que aquele lugar não queria acolher ninguém. Enquanto minha mãe arrumava a cozinha e minha avó ajeitava as redes para dormir, meu tio finalmente resolveu contar o que estava carregando no olhar. Ele se aproximou devagar, como se medir as palavras fosse mais importante do que pronunciá-las. Eu ouvi gritos na mata. Ele disse, olhando para o chão. Gritos de gente, pedindo socorro. A frase caiu entre nós como uma pedra. Meu primo, sempre curioso demais para o próprio bem, riu forçado e disse: "Ah, tio, alguém devia estar caçando, né? O povo daqui grita para tudo." Mas meu tio balançou a cabeça. Não era caçador. Era perto. Perto o suficiente para eu ouvir claro. Gente mesmo. Mas quando eu fui atrás, sumiu. Tudo some aqui. O silêncio depois daquelas palavras foi quase sufocante. O som dos insetos pareceu ficar mais alto, como se a mata estivesse respondendo à conversa. Nessa mesma noite, enquanto nos preparávamos para dormir, ouvimos algo que não tinha como ignorar. Primeiro foram passos na mata, lentos, arrastados. Depois, o gemido. Um som tão humano que até hoje eu sinto o estômago revirar quando lembro. Minha avó se sentou na rede e ficou encarando a porta, como se esperasse alguém entrar. Minha mãe tentava manter a calma, arrumando as coisas sem parar. E foi aí que eu comecei a me perguntar: como alguém pode pedir socorro tão perto sem nunca aparecer? Essa pergunta ficou girando na minha cabeça a noite inteira, como se a própria mata estivesse esperando que eu a fizesse. E no fundo, eu já sabia. Aquilo não era gente. Era o começo do que viria. 2 dias depois das primeiras estranhezas, no fim da tarde, vimos 2 figuras caminhando pela estrada de terra que levava ao sítio. Era um padre e um rapaz que o acompanhava, provavelmente alguém da comunidade onde ele atendia. O padre se apresentou como Padre Nelson e pediu pouso por 2 noites, pois ainda tinha um longo caminho até a cidade e já estava anoitecendo. Minha mãe e minha avó o receberam com a familiar gentileza que sempre tiveram. "Nossa casa é humilde, mas seja bem-vindo, padre", minha avó disse com o respeito de quem cresceu na fé. O padre sorriu, agradeceu e logo percebeu que havia uma certa tensão no ar. Nada que alguém que viaja por vilas desconhecidas já não tenha sentido antes.
Cedemos a ele e ao rapaz a cama principal e nós nos ajeitamos em redes e colchões pelo chão. Parecia uma noite comum, até que os sons começaram. Primeiro, silêncio demais. Aquele tipo de silêncio que parece ter peso. Depois, um vento veio de repente, balançando as folhas sem fazer barulho algum. A casa feita de madeira antiga parecia respirar, como se estivesse avisando que algo estava chegando. E então os cães começaram. Não era latido de alerta, era latido de medo. Um medo que atravessava o peito só de ouvir. Os bichos corriam de um lado para outro sem coragem de se aproximar da mata, mas também sem coragem de voltar para casa. Algo do lado de fora os apavorava de um jeito que nenhum de nós jamais tinha visto. Minha mãe ficou pálida. Minha avó fechou os olhos como quem reconhece um velho inimigo. O padre, ainda em silêncio, apenas observava. Não parecia assustado, parecia ciente. A sensação naquela hora era de que o sítio inteiro começou a mudar de temperatura, de cheiro, de presença. Algo andava na escuridão, algo que não estava lá na noite anterior, ou algo que estava, mas só agora decidiu se mostrar. E eu, deitado na rede, sentia a mesma pressão no peito que sentia aos 4 anos à beira daquele rio. Como se algo que me viu naquela época tivesse finalmente me encontrado de novo. A noite já estava completamente fechada quando ouvi o primeiro som estranho. Não era vento, nem galho quebrando. Eram risos. Riso baixo, arrastado, como se alguém estivesse experimentando a própria voz. Meu corpo arrepiou inteiro. Minha avó, mesmo sem ver nada, virou o rosto na mesma hora. Ela ouviu também. De repente, passos começaram a se aproximar da casa. Passos firmes, pesados, sem pressa. A madeira das paredes parecia vibrar com cada movimento do que quer que estivesse lá fora. Eu tentava controlar a respiração, mas era inútil. O medo parecia ter mãos apertando o meu peito. Um arranhão longo percorreu a porta, e depois outro, e outro. Como garras testando a resistência da madeira. Santo Deus! Minha mãe sussurrou, quase sem voz. Meu primo, que estava deitado numa rede perto da minha, começou a se arrepiar inteiro sem entender por quê. Ele não parecia ouvir o riso, mas parecia sentir. Foi quando o padre Nelson apareceu no quarto. Ele estava totalmente desperto, como se tivesse passado a noite inteira esperando aquilo. Eu também ouço, ele disse baixo. Fiquem juntos. A entidade parou bem na porta. O riso cessou por alguns segundos, e então, pela primeira vez, ela falou. A voz soava distorcida, quase falhando, mas era clara o suficiente para gelar a alma. Eu sei que ele está aí. Traz ele para mim. A madeira tremeu quando algo pesado tocou a porta. Dessa vez não era arranhar, era um toque. Como se estivesse marcando presença. Enquanto o padre se preparava para rezar, eu senti que precisava manter minha mente firme, porque aquela coisa parecia saber exatamente quem eu era. Parecia me reconhecer. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa de forma bem rápida, sem quebrar o clima. Se estiver gostando da história, clique em curtir e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo relatos como esse. Pronto, voltamos. O ser voltou a arranhar a porta, dessa vez com força, como se estivesse testando um limite invisível. A casa inteira vibrou. E logo perceberíamos que aquilo não estava ali por acaso. Aquilo tinha vindo atrás de alguém. De mim. As garras arranharam a porta pela última vez,
E então veio o som que eu nunca mais esqueci. Pam! Uma batida seca, forte, violenta, como se algo se tivesse jogado contra a madeira para derrubá-la. Minha mãe colocou a mão na boca para não gritar. Minha avó apertou o terço com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu senti o chão vibrar debaixo da rede. E o padre Nelson, ao invés de recuar, deu um passo à frente. Ele não pode entrar se nós tivermos fé, disse em tom firme, mesmo que sua respiração estivesse acelerada. Outra batida. Pam, pam. A porta entortou no batente. E então, o silêncio. O silêncio mais pesado e sufocante que já ouvi. Foi quando a coisa começou a rodear a casa. Passos lentos, arrastados, dando a volta completa em volta das paredes. E o som das garras. Aquele som fino, insistente, arranhando cada ripa da madeira. Tec, 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 tec. Mas havia um detalhe que fez meu sangue gelar. Na lateral direita da casa ficava o galinheiro. Ele era colado na parede. Não havia espaço para nada passar ali. E mesmo assim, o som das garras continuou. Como se a criatura estivesse atravessando o galinheiro sem dificuldade, ignorando qualquer barreira física que existisse. Tec, 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 atravessando o impossível. O padre então ajoelhou no chão e pediu: "Venham, agora!" Todos nos aproximamos. A reza começou baixa, tremida, mas ganhou força à medida que a coisa acelerava sua volta ao redor da casa. Era como se ela estivesse tentando quebrar a proteção com insistência, como se estivesse procurando uma brecha. A cada Pai Nosso, as batidas nas paredes ficavam mais fortes. A cada Ave Maria, as garras arranhavam como se quisessem entrar pela madeira. Em determinado momento, o ser parou exatamente atrás de mim, do outro lado da parede fina. Eu senti a vibração, como se uma mão gigantesca tivesse sido apoiada ali. E então, ouvi o sussurro, baixo, perturbador. Naquele mesmo riso deformado. "Não adianta, eu te achei." O padre levantou a voz na oração, quase como um grito. E ali, naquele furacão de medo, algo segurava a porta, algo bloqueava a entrada. Mas ninguém sabia o quê. O cerco durou horas, e a madrugada ainda estava longe de acabar. As garras arranhavam a madeira como se marcassem território. Os passos arrastados iam e vinham, às vezes devagar, às vezes em corrida curta, como se a entidade testasse nossa reação. E a cada volta que ela dava ao redor da casa, era como se medisse nossa fraqueza. Por horas nós rezamos. A voz do padre Nelson ia ficando rouca, mas ele não parava. Minha mãe tremia tanto que mal conseguia segurar o terço. Minha avó estava séria demais, como se reconhecesse algo que preferia esquecer. Lá fora o ser parecia incansável. Até que perto das 4 da manhã, parou. Nada de passos, nada de arranhões, nada de respiração pesada atravessando a porta. Só um silêncio absoluto, como se alguém tivesse desligado o mundo por um instante. Esse silêncio, sim, foi o pior. Porque silêncio assim não significa paz, significa espera. O padre ergueu a mão, pedindo que parássemos de rezar. A respiração de todos era audível, e mesmo assim ninguém queria fazer barulho. A sensação era de que se a gente respirasse mais forte, chamaria aquilo de volta. Depois de alguns minutos, o padre se levantou devagar e saiu do quarto. Caminhou até a cozinha e nós o seguimos. O céu lá fora começava a clarear um pouco, anunciando o amanhecer. Minha avó acendeu o lampião, serviu café para todos, mas o padre não bebeu. Ele ficou olhando para o copo como se estivesse tentando reorganizar os próprios pensamentos.
Então ele falou: aquilo que estava lá fora não é bicho. Também não é alma de gente que morreu por aqui. O que rondou essa casa é uma coisa antiga, muito antiga. O silêncio na cozinha ficou ainda mais pesado. Ele continuou: tem entidades que se alimentam de fraqueza, de medo e de quem já foi tocado por elas antes. E ontem, ela veio atrás de alguém específico. Ele olhou diretamente para mim, um olhar que parecia pesar décadas de conhecimento. Marcelo, aquilo reconheceu você. Minha mãe levou a mão ao peito, minha avó fechou os olhos. Meu corpo inteiro ficou gelado. O padre ergueu a mão pedindo que parássemos de rezar. A respiração de todos era audível, e mesmo assim ninguém queria fazer barulho. A sensação era de que se a gente respirasse mais forte, chamaria aquilo de volta. Depois de alguns minutos, o padre se levantou devagar e saiu do quarto. Caminhou até a cozinha e nós o seguimos. O céu lá fora começava a clarear um pouco, anunciando o amanhecer. Minha avó acendeu o lampião, serviu café para todos, mas o padre não bebeu. Ele ficou olhando para o copo como se estivesse tentando reorganizar os próprios pensamentos. Então ele falou: aquilo que estava lá fora não é bicho. Também não é alma de gente que morreu por aqui. O que rondou essa casa é uma coisa antiga, muito antiga. O silêncio na cozinha ficou ainda mais pesado. Ele continuou: tem entidades que se alimentam de fraqueza, de medo e de quem já foi tocado por elas antes. E ontem ela veio atrás de alguém específico. Ele olhou diretamente para mim. Um olhar que parecia pesar décadas de conhecimento. Marcelo, aquilo reconheceu você. Minha mãe levou a mão ao peito. Minha avó fechou os olhos. Meu corpo inteiro ficou gelado. O padre respirou fundo e concluiu: vocês não devem mais permanecer nesse lugar. Nada aqui é seguro. Ele se levantou, ajeitou suas coisas e, com o nascer do dia, decidiu ir embora imediatamente. E nós sabíamos que deveríamos fazer o mesmo. Saímos do sítio antes das 2 da tarde. Ninguém discutiu, ninguém reclamou, ninguém tentou argumentar com o medo. Não depois do que o padre Nelson disse. Minha mãe arrumava as coisas com a rapidez de quem precisava fugir, não viajar. Meu primo evitava olhar para a mata como se temesse ver algo parado entre as árvores. E minha avó, tão firme, mantinha o olhar baixo, rezando em silêncio enquanto caminhava. Eu caminhava sem sentir meus próprios passos. A frase do padre ecoava na minha mente como um sino lento e pesado. Marcelo, aquilo reconheceu você. Reconheceu. Como? De onde? E por quê? Quando éramos crianças, a gente tenta acreditar que tudo é imaginação. Mas naquele momento, eu sabia. Aquilo que me chamou no rio tantos anos antes e aquilo que rondou a casa naquela noite tinham algo em comum. Não era coincidência, não era delírio. Era uma linha que me conectava a algo que eu nunca quis tocar. Voltamos para Santarém em silêncio. Minha mãe me observava de vez em quando como se quisesse perguntar algo, mas tivesse medo da resposta. Minha avó, no banco do carona, dizia apenas: ele tem luz, Ângela, e luz atrai coisa que a gente não explica. Alguns meses depois, o sítio foi vendido. Veio uma família dizendo que nada dessas coisas existia, que isso era superstição de gente do mato. Riram do aviso, riram da história. Disseram que não acreditavam em bicho sem corpo. Porém, em menos de um mês, eles venderam o lugar também. Sumiram da região, sem dar detalhes. Só disseram que não tinham conseguido se acostumar com o ambiente, o mesmo ambiente que quase nos enlouqueceu. E foi ali, quando soube disso, que a fala do padre voltou para mim com força. Ele disse que algumas entidades não surgem do nada, e sim, retornam. Buscam o que deixaram para trás, ou aquilo que conseguiram tocar uma vez. E então a pergunta que eu evitava finalmente encontrou uma forma na minha cabeça. Será que aquele menino do rio,
que tentou me chamar, era a primeira forma que aquilo usou para se aproximar de mim? Eu tive medo até de pensar na resposta. Depois da venda do sítio, eu passei anos tentando esquecer tudo aquilo, tentando convencer a mim mesmo que tinha exagerado, que a memória tinha inventado detalhes, que o padre tinha interpretado errado. Mas a verdade é que existem respostas que a gente não quer, porque elas mudam a forma como vemos o mundo. O tempo passou, cresci, estudei, trabalhei, mas sempre que eu ficava sozinho num lugar silencioso demais, sentia um arrepio familiar subir pela nuca, como se alguma coisa antiga, paciente, ainda soubesse meu nome. Até que um dia, já adulto, criei coragem e perguntei novamente à minha avó Dorothy sobre aquele episódio no rio quando eu tinha 4 anos. Ela suspirou fundo, como quem abre uma gaveta que nunca deveria ser aberta, e só disse: Marcelo, tem seres que não aparecem para qualquer um. Aparecem para quem tem a porta aberta. A tua abriu naquele rio. O padre viu a continuação e te avisou. Aquilo me atingiu como um peso que eu já carregava sem perceber. A entidade do sítio não me encontrou por acaso. Ela me reconheceu. Não porque eu a chamei, mas porque ela já tinha me visto antes. Porque, de algum jeito, aquele primeiro encontro na infância não foi apenas um susto. Foi um vínculo. Mas aqui está o ponto mais importante. Naquele dia, depois de lembrar tudo, eu me ajoelhei e pedi a Deus, com toda a força que eu tinha, para nunca mais ver ou ouvir nada do outro lado. Pedi com sinceridade, sem orgulho, sem desafio, apenas com gratidão e medo. E ele me atendeu. Nunca mais ouvi passos, risos, arranhões ou sussurros. Nunca mais vi sombras onde não deveria haver nada. Nunca mais senti aquela presença me procurando. A porta que um dia se abriu, finalmente se fechou. Hoje, quando conto essa história, não é para glorificar o medo. É para lembrar que o sobrenatural existe sim, mas também existe proteção. E existe escolha. Existe Deus e sua proteção divina. E eu escolhi viver em paz. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir meu relato. Se quiser apoiar o canal para que eu continue trazendo histórias reais e inéditas como essa, curta o vídeo, se inscreva e ative as notificações. Às vezes o que a gente compartilha pode ajudar alguém que também já sentiu algo que não sabe explicar. Eu sou Marcelo, e essa foi a história de como algo do outro plano cruzou meu caminho e como Deus me deu a chance de nunca mais cruzar o caminho dele.